O acordo que pôs fim à greve dos técnicos administrativos e administrativas em educação, que durou mais de 100 dias em 2024, em parte, ainda não saiu do papel. Firmado entre a Fazubra sindical e o governo federal, alguns compromissos assumidos no acordo seguem pendentes de implementação. Após sucessivos adiamentos, foi estabelecido um prazo final. Até o dia 31 de maio de 2025, todas as cláusulas devem ser cumpridas. Caso contrário, há risco concreto de uma nova greve da categoria, como alerta uma das coordenadoras gerais da Fazubra, Loiva Chances. Então, na verdade, nós estamos das demais pautas do termo de acordo, todas em compasso de aguardo, e por isso todas as atividades que a gente tem tirado de paralisação, estado de greve, né? Porque dia 31 de maio finda os prazos que o governo já prorrogou, e a gente precisa de uma resposta conclusiva para as demais pautas, porque senão a categoria não vai aguentar e nós vamos ter que fazer uma nova greve aí para que realmente o termo de acordo seja de fato concluído. A greve de 2024 mobilizou universidades e institutos federais de todo o país, e o acordo de encerramento foi formalizado por meio da medida provisória número 1286, ainda em 2024. Já se passaram mais de 10 meses desde o fim do movimento, e os servidores e servidoras seguem à espera do cumprimento integral do que foi prometido. Entre os pontos centrais do documento estão os reajustes salariais previstos para 2025 e 2026, a reestruturação da carreira e medidas para a valorização e melhoria das condições de trabalho. A coordenadora Loiva Chances faz um breve panorama da situação atual do acordo, que, apesar de avanços pontuais, segue sem cumprimento efetivo. Então, se a gente fosse fazer um resumo hoje, o que a gente tem de concreto foi os 9% que nós tivemos ali, e os 5% para o ano que vem, né, que depende de aprovação da LO, mas obviamente já está no termo de acordo, e os ICEP. As demais pautas e democratização, que a gente chama de pautas não orçamentárias, isso está longe do debate. Então, nós estamos ainda em compasso de espera de reuniões que de fato venham com proposta, e não simplesmente reuniões para dizer que estão estudando viabilidade jurídica ou viabilidade financeira, né, que infelizmente está no termo de acordo, né, quer dizer que nós, enquanto chapa Unidade para Lutar e Vamos à Luta, a gente entendia que não poderia estar essa palavra, que ia ser um problema. A também coordenadora-geral, Ivanilda Reis, contribuiu com seu panorama sobre o acordo de greve. Então, fizemos uma forte greve, uma greve que foi buscar a valorização dos servidores e a composição salarial. Os técnicos enfrentaram o desafio de fazer greve PGD, com ponto eletrônico, e mostraram a força do movimento. O eixo principal dessa greve é a estruturação da carreira, né, valorização dos técnicos e recomposição salarial. Ele continua aquém do que nós fomos buscar. Mas o acordo de greve ele foi resultado de uma conjuntura colocada. Nós tínhamos uma conjuntura que apontava que nós não conseguiríamos nada no início, né, antes da greve, por isso fizemos greve. E durante a greve, as reuniões no MGI sempre nos trazia muita decepção e a certeza de que só sairíamos com algo concreto se fortalecêssemos a greve. E foi o que nós fizemos. Então, quando a gente assina o acordo, foi por entender que nós avançamos naquela conjuntura o máximo que poderíamos avançar. Então, não dava para continuar na greve ainda depois de várias questões, né, da conjuntura colocada. O recuo dos professores, do próprio Sinasef, né, que é técnico administrativo, mas que também tinha entendido que era o momento de sair. E nós fizemos avaliação diante dessa realidade. A conjuntura estava colocada que a gente não avançava no MGI mais do que a gente avançou. Então, o acordo, ele continua aquém do que nós fomos buscar? Sim. Nós não saímos com a valorização que nós precisamos enquanto técnico administrativo e nós continuamos com o menor salário do executivo. Então, dizer que o acordo foi um grande avanço e que a gente deve comemorar como a grande conquista é muito otimismo, né? Eu prefiro dizer que é o seguinte: tivemos um acordo de greve
que nós conquistamos com a força da nossa greve. Ivanilda reforçou ainda a urgência na resolução das pautas pendentes e manifestou preocupação com o risco da medida provisória 1286 de 2024 perder a validade, prevista para junho. A dirigente destacou que a federação mantém atuação constante em Brasília, articulando com parlamentares e com outras entidades do funcionalismo público para garantir que a MP seja convertida em lei e não se percam os direitos já conquistados. Então, a gente tem adotado várias posições de encaminhamento. Então, a gente tem um plantão que se mantém em Brasília, então tem sempre diretores no plantão encaminhando isso, buscando junto aos parlamentares, entendeu? Nossa preocupação, ela se manifesta em ações. Nós, da coordenação geral, também dialogamos muito o tempo todo, mesmo não estando o tempo todo em Brasília, mas a gente se articula com os parlamentares, então tem uma grande articulação da FASUBRA. E participamos também do Fórum dos Servidores, FONASEF, que também tem uma discussão, porque estão todos nessa medida provisória, né, do conjunto dos servidores. Então tem muita articulação acontecendo e nós estamos, sim, tendo ações junto aos parlamentares para não correr esse risco. Então, estamos agindo frente a essa preocupação. O acordo de greve começou a ser colocado em prática e algumas medidas já estão valendo. Outras seguem pendentes. Entre as 16 cláusulas, vamos aos destaques. Reestruturação salarial. O aumento salarial previsto no termo de acordo de greve será pago em duas parcelas. A primeira, de 9% em janeiro de 2025 e a segunda, de 5% em abril de 2026. No momento, a situação já está efetivada e o reajuste de 9% retroativo a janeiro de 2025 foi efetivado no dia 2 de maio. Estrutura da carreira TAI. Além da questão salarial, um dos pontos principais do acordo diz respeito à reestruturação da carreira dos técnicos administrativos e administrativas em educação. A proposta unifica os cargos em uma matriz única de 19 padrões e a progressão por mérito passará a ocorrer a cada 12 meses, substituindo o intervalo anterior de 18 meses. O tempo de desenvolvimento necessário para atingir o topo da carreira será de 15 a 18 anos, com o vencimento básico tendo como referência o nível E. Além disso, o STEP, reajuste aplicado a cada progressão, será ampliado para 4% em janeiro de 2025 e para 4,1% em abril de 2026. Outras mudanças incluem a aceleração da progressão por capacitação, que ocorrerá a cada 5 anos, com regras de transição a serem definidas pela Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, a CNS do MEC. Já o incentivo à qualificação passará a ter uma relação direta com as atividades desempenhadas, sendo aplicado de forma igualitária a todos os servidores e servidoras de carreira a partir de janeiro de 2025. Atualmente, a implementação dessas mudanças está em andamento. A nova estrutura já pode ser visualizada no sistema SouGov e os servidores e servidoras já têm acesso à transposição da antiga tabela remuneratória para a nova. A correção do STEP para 4% em 2025 já foi aplicada, tanto para os servidores e servidoras ativos quanto para os aposentados e aposentadas, embora, no caso destes últimos, a aplicação se limite ao ajuste percentual, sem progressão funcional. No entanto, há pontos ainda pendentes. A progressão por mérito, por exemplo, não foi implementada efetivamente. As pró-reitorias precisam iniciar os procedimentos administrativos para sua execução, mas, até o momento, o governo não forneceu as orientações formais necessárias, o que tem gerado bloqueios funcionais e financeiros. A aceleração por capacitação também permanece indefinida. Enquanto o governo propõe novos cursos com carga horária específica, as entidades sindicais defendem o aproveitamento dos cursos já realizados. Diante desse impasse, diversas universidades e institutos federais têm aplicado a aceleração diretamente com base na medida provisória, considerando sua força de lei e o fato de que os demais efeitos financeiros já foram implementados. Por fim, em relação ao incentivo à qualificação,
as pró-reitorias estão revendo os casos de vínculos indiretos com a qualificação para adaptá-los à nova definição, de maneira uniforme para todos os servidores e servidoras. Esse processo está sendo acompanhado de perto pelas entidades sindicais e comissões internas, a fim de garantir que as correções sejam realizadas de acordo com o que foi pactuado. Grupo de Trabalho CNS-MEC. O GT é responsável pela regulamentação do conhecimento de saberes e competências, o RSC. Ele foi instituído dentro do prazo dos 180 dias após a assinatura do termo de acordo. A meta é que a regulamentação do RSC esteja concluída até abril de 2026, conforme previsto no acordo. Atualmente, o processo está em andamento e dentro dos prazos estabelecidos. A Comissão Nacional de Reconhecimento de Saberes e Competências, a CNSC, já deu início às etapas preliminares para a realização de uma pesquisa técnica, cujos resultados foram apresentados à direção da FASUBRA e encontram-se em fase de análise pelas bases sindicais, que poderão sugerir alterações e melhorias. Após a consolidação do texto com base nessas contribuições, a FASUBRA dará início ao processo de negociação com o governo federal para a definição dos termos finais da regulamentação. O governo sinalizou que a implementação do RSC ocorrerá por meio de um projeto de lei, PL, e não via medida provisória, o que exige que o trabalho da comissão seja concluído ainda em 2025 para garantir que o PL seja elaborado, protocolado e aprovado até abril de 2026, como estipulado no acordo. Até o momento, o RSC ainda não foi incluído em nenhuma das MPs ou projetos de lei atualmente em tramitação, o que reforça a urgência na finalização e formalização da proposta ao longo deste ano. Racionalização dos cargos. Serão racionalizados os cargos suspensos, vagos e a vagar, os chamados cargos amplos. Estes cargos se referem aos níveis de classificação C, D e E em cargos de auxiliar de educação, técnico em educação e análise em educação, respectivamente. No entanto, a pauta segue pendente. Até o momento, não houve nenhuma reunião específica entre o governo federal e os representantes sindicais para tratar da racionalização. A ausência da convocação por parte do governo tem impedido o início das discussões e, consequentemente, qualquer avanço técnico ou definição concreta sobre a implementação dessa medida. Aderência ao PCC-TAI. Até o final de 2024, deve ser criado um GT no MGI, Ministério de Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, com a participação do MEC e das entidades sindicais, para analisar a viabilidade de permitir que os servidores e servidoras do antigo Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, o PUC-RCE, possam migrar para o PCC-TAI até o final de 2024, com implementação em 2025. Entretanto, o tema não apresentou avanços concretos até o momento. O governo federal tem alegado que a questão está em análise jurídica, o que tem servido como justificativa para postergar decisões e evitar o encaminhamento de propostas definitivas. As poucas reuniões realizadas sobre o assunto foram inconclusivas, sem a definição de um cronograma, encaminhamentos formais ou compromissos públicos com o cumprimento do prazo acordado. As entidades sindicais cobram o início efetivo da análise conforme acordado, mas o governo não tem cumprido os prazos previstos nem oferecido resposta objetiva sobre o processo de adesão. O tema permanece em debate e sem resolução. Reposicionamento dos aposentados e aposentadas para o PCC-TAI. Aposentados e aposentadas poderão ser reposicionados no PCC-TAI em 2025, com base no tempo de serviço, após análise de impacto pelo Grupo de Trabalho CNSC-MEC no MGI. A pauta segue pendente. Apesar de já ter ocorrido uma reunião entre representantes do governo federal e as entidades sindicais, até o momento nenhuma proposta concreta foi apresentada. O governo
se comprometeu a realizar e enviar um levantamento com a estimativa do número de aposentados e aposentadas que seriam impactados pela medida, um contingente considerado pequeno, mas esse compromisso ainda não foi cumprido. Além disso, o governo tem demonstrado resistência em avançar com o tema, alegando preocupação com a possibilidade de criar precedentes que levem outras categorias do funcionalismo público a reivindicarem reposicionamentos semelhantes. Esse argumento tem sido utilizado para justificar a postergação de qualquer definição, o que impede a consolidação de dados, o avanço da análise técnica e a apresentação de um posicionamento oficial por parte do MGI. Assim, a proposta segue sem progresso efetivo e sem previsão clara de encaminhamento. Hora ficta. A hora ficta, destinada aos servidores e servidoras dos hospitais universitários e aos do Regime Jurídico Único, RJU, deveria ter sido implementada em até 60 dias após a assinatura do acordo. Atualmente, a situação está em andamento, porém, com atraso. Embora a hora ficta já tenha sido aprovada formalmente, sua implementação prática ainda não ocorreu. Com isso, a funcionalidade segue sem operação efetiva, o que impede que os servidores e servidoras possam usufruir do mecanismo conforme previsto no acordo. Jornada de trabalho 12 por 60. A proposta de adoção da jornada de trabalho no regime 12 por 60, isto é, 12 horas de trabalho e 60 horas de descanso, para servidores e servidoras dos hospitais universitários e vigilantes, está sendo analisada pelo GT da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, o GT-CNS-MEC, em articulação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI. Atualmente, a situação é considerada parcialmente encaminhada. Já há um grau significativo de concordância entre as partes quanto à viabilidade da proposta. No entanto, a regulamentação formal da jornada ainda não foi concluída. A definição técnica e jurídica necessária para sua implementação segue pendente e deverá ser consolidada por meio do trabalho do GT. Apesar disso, a expectativa é positiva. Dado que o governo já sinalizou a concordância inicial com a proposta, espera-se que a medida avance nos próximos encontros do grupo de trabalho, com vistas à sua regulamentação definitiva e implementação prática. Demandas de 2025. As demandas previstas para a implementação em 2025 abrangem um conjunto de pautas estratégicas para o fortalecimento da carreira dos tais e a valorização da categoria. Entre os temas estão o afastamento para pós-graduação, revisão das regras para a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, reconhecimento dos cursos de pós-graduação realizados no exterior, aproveitamento de disciplinas de graduação e pós-graduação para fins de progressão por capacitação, racionalização dos cargos ocupados, debate sobre a democratização nas instituições federais de ensino, os IFES, jornada de trabalho de 6 horas ininterruptas ou 30 horas semanais sem redução salarial, definição da carga horária das profissões regulamentadas, concursos para intérpretes de Libras, nível E, com aumento de vagas e garantia de condições igualitárias, e revisão das atribuições dos cargos com base nos estudos do CNS-MEC com prazo de até 180 dias após a assinatura do termo de acordo. A situação atual dessas pautas está em andamento, mas com diferentes níveis de avanço. Em relação ao afastamento para cursar a pós-graduação, o item já está em fase de implementação na UFSM, por meio de uma minuta de ações de desenvolvimento de capacitação e serviços. O documento está em discussão entre a Comissão Interna de Supervisão, a CIS, e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP. Em contrapartida, a jornada de 30 horas ainda está paralisada. Embora a FASUBRA tenha protocolado um relatório comprovando que diversas universidades já aplicam ou flexibilizam essa jornada, o governo federal não apresentou até agora nenhuma proposta oficial, resposta ou cronograma. A última reunião sobre o tema foi inconclusiva. Os demais itens desta cláusula
ainda seguem sem avanços concretos ou compromissos firmados, apesar da previsão de implementação ser 2025.